Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que bem, eu estou muito bem, graças ao meu bom e eterno Deus. Estou aqui nesse canal maravilhoso e abençoado para trazer mais uma palavra da parte do Senhor para a sua meditação, para a minha meditação. Já meditei nesse texto, já fiz uns resumos aqui e quero passar um pouco do entendimento para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, já deixa um like, comenta no vídeo também e compartilha para que Deus esteja assim falando com mais pessoas e que nós possamos nos colocar no lugar de influenciadores do reino, tá bom? Então bora para mais um vídeo. Abram a Bíblia de vocês aí, se quiserem acompanhar a leitura junto comigo. Vou estar lendo hoje Gênesis 25, os versículos 31 e 32, tá bom? Para a nossa meditação. Vou colocar aqui na tela que fica mais fácil para vocês pausar o vídeo aí e ir procurar. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 31 e 32 do capítulo 25. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale este direito? Essa passagem, ela é uma passagem, meus amados irmãos, bem conhecida para aqueles que costumam ler a Bíblia, né? Principalmente quando lê do começo aí, que é no início das escrituras, né? Gênesis. As pessoas que têm o costume de ler o Antigo Testamento já conhecem esse texto com certeza. A história contada, né, sobre Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac. Meus amados irmãos, Isaac, ele era filho de Abraão. Isaac, ele era filho de Abraão e ele se casou com Rebeca. Só que Rebeca, ela era estéril. Mas logo o seu esposo Isaac orou ao Senhor e o Senhor ouviu a petição de Isaac, abrindo assim a madre de Rebeca. E Rebeca pôde dar à luz, que foi a Esaú e a Jacó. E Rebeca, então, ela teve uma gravidez muito agitada, muito conturbada mesmo. A barriga dela se mexia muito e doía. E a Bíblia nos diz que por esse motivo, né, pelo tanto de coisa que ela sentia, parecia algo anormal. Ele orou ao Senhor para saber o que estava acontecendo para sua esposa, que estava grávida e está passando por esses dias aí mais difíceis, digamos assim. E o Senhor disse que ela estava carregando em seu ventre 2 nações. Ou seja, ela estava esperando gêmeos. E esses filhos que ela estava esperando daria origem a 2 povos diferentes, né? Como o Senhor tinha falado ali. E ainda o Senhor disse que eles se separariam. E falou também que o maior serviria ao menor. Sendo assim também um mais forte do que o outro. Olha só, o Senhor já tinha avisado tudinho o que ia acontecer, ainda quando esses dois estavam no ventre da mãe deles, né, de Rebeca. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando nasceu, veio primeiro Esaú, o mais velho, e em seguida veio Jacó, que seria o mais novo. Só que Jacó, ele nasceu com a mão grudada no calcanhar de Esaú. Ou seja, ele estava segurando, como se quisesse puxar o irmão, para que ele saísse primeiro. É como se tivesse ocorrido ali no ventre da mãe uma luta para ver quem sairia primeiro. Isso não está escrito, isso é uma... como é que a gente pode chamar? Eu estou conjecturando isso. Então, é como se fosse para ver ali quem iria sair primeiro. Uma disputa interna para ver quem seria o primogênito. Mas quem saiu primeiro foi Esaú, que seria o mais velho, porém a Bíblia já nos conta que Deus já tinha dito que o maior serviria ao menor e que eles se separariam ao crescer. Ia dar origem a uma nação, um povo diferente, né? Cada um ia seguir o seu caminho. A Bíblia nos conta que Esaú, ele era ruivo e ele também nasceu peludo, ele era bem peludo, enquanto que Jacó tinha a pele mais lisa. E Esaú, ele se tornou um caçador bem habilidoso, enquanto que Jacó, ele gostava de ficar nas tendas, ajudando a mãe, né? E também ele cuidava do rebanho, né? De ovelhas, de cabritos, essas coisas que eles criavam na época. E a Bíblia também nos revela que havia, irmãos, uma preferência dos pais para com os 2 filhos. Jacó era mais preferido de Rebeca e Esaú era mais preferido do seu pai, Isaac. Isaac, ele preferia Esaú porque ele gostava de comer as caças que seu filho caçava e trazia e preparava para ele. Então, por isso, ele se apegou mais ao seu filho mais velho. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui já nesse pontinho bem claro que é muito triste a gente perceber que os nossos pais têm uma preferência por um ou por outro filho. Então, que vocês possam ser
mais cuidadosos na criação dos filhos e não deixar visível preferência nenhuma, porque isso magoa, entristece muito, cria uma rivalidade entre irmãos. Isso não é bom para nós que servimos ao Senhor. Precisamos andar vigilantes em tudo e em todos os aspectos da nossa vida, né? Para que possamos ser bem-sucedidos na caminhada com Cristo. Então, aqui havia já, desde sempre, essa preferência de ambos, né? Um preferia um filho, o outro preferia o outro. E isso também acaba que desenvolve, acarreta problemas psicológicos, né, a ponto de criar rivalidades entre irmãos. Então isso não é legal. Como Jacó gostava de ficar nas tendas, e ele também gostava, né, de cozinhar, porque lendo a Bíblia a gente vai ver que Jacó, ele preparou um delicioso ensopado de lentilhas, e seu irmão, chegando do campo que estava caçando, Esaú, chegou faminto e pediu para ele que o servisse, né, com um prato de lentilha. E Jacó, muito esperto, falou que não iria dar de comer ao seu irmão, mas queria oferecer uma proposta para ele. Que proposta é essa, mamacinha? Ele queria trocar o prato de lentilha com seu irmão pelo direito de primogênito que o seu irmão tinha por ser mais velho. Então nós percebemos que Jacó, ele é astuto. Então nós percebemos que houve uma astúcia da parte de Jacó para conseguir benefícios para si próprio. E ele negociou o prato de lentilha, aquele prato de ensopado ali com seu irmão, pelo direito de primogênito que o seu irmão Esaú tinha. E Esaú prontamente aceitou, dizendo assim que de que adiantaria ele ter o direito de primogênito se ele estava ali faminto, morrendo de fome. Então, por muito insistir, Jacó insistiu ali, ele negociou, fez um juramento que sim, trocaria a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E essa história é muito conhecida, né? Porque muitas pessoas gostam de pregar em cima disso, deixando frisado que não devemos trocar o nosso direito de servos do Senhor, de filhos de Deus, pelas coisas que o inimigo da nossa alma tem nos oferecido neste mundo. Porque tudo é passageiro. Então, nós não vamos trocar nosso direito de vida eterna por simples momentos de prazer nessa terra, por desejos carnais e para ficar vivendo a vida aleatoriamente, agradando o inimigo das nossas almas e desagradando ao nosso Deus. E quando morrermos, nós não iremos para um bom lugar, mas iremos para o tormento eterno, a saber, o inferno. Então, amados irmãos, verdadeiramente esse texto nos traz mesmo uma reflexão a respeito disso, porque aqui foi alto o preço que Esaú pagou por trocar, naquele momento, fazer aquele juramento, aquela negociação com o seu irmão Jacó, por um prato de lentilha. Ele negociou a sua primogenitura, porque naquela época o mais velho tinha todos os direitos. Então aquilo ali foi negociado, ele não se importou. A palavra diz que ele desprezou o seu direito. Então Deus não se agrada de quem despreza o direito de filho. Muitos estão negociando, estão trocando o seu direito de filho, de herdeiro da salvação, pelas coisas que o mundo está oferecendo ou o inimigo está oferecendo, não sabendo ele que vai se arrepender futuramente, quando tudo se cumprir, quando chegar a morte e ele saber que a troca dele não valeu a pena, porque agora ele vai sofrer um tormento eterno. Então que nós possamos vigiar, através dessa leitura aqui, de não fazer que nem Esaú fez, trocar o seu direito de primogênito por um simples prato de comida, algo passageiro, algo que alimentou a sua carne, mas que iria fazer se arrepender para sempre. Então que nós possamos analisar as nossas vidas. Vale a pena trocar a nossa salvação por qualquer coisa desse mundo, irmãos? Não vale, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e a gente precisa saber que o tempo está muito próximo, não está longe não. Tudo que o Senhor tem falado está se cumprindo, tudo está acontecendo muito rápido nos dias atuais. Então nós possamos ficar firmes no Senhor e firmes no propósito que Ele nos chamou para sermos alcançados pela sua bondade. Então, quando ele troca ali seu direito de primogênito com Jacó, Jacó dá o prato de comida para ele, ele come, bebe e vai de novo para o campo continuar sua caçada, irmãos. Se alimentou, se esbaldou e depois saiu, né, inconsequentemente, sem imaginar o que viria no futuro. Só que o que ele fez já mostrou que ele não se preocupava com o seu futuro, que ele não se importava com os seus direitos. Então, ele iria pagar um alto preço. E aí, meus amados irmãos, passado-se o tempo, seu pai foi envelhecendo, perdeu a visão, e aí ele falou um dia que queria, né, que Esaú preparasse um prato, como uma caça,
que ele iria abençoar ele por ser o filho mais velho antes de morrer. Porque naquela época tinha esse costume. Quando o pai estava ficando avançado em idade, doente, perto de morrer, ele chamava o filho mais velho, dava a bênção dele e tudo aquilo que aquele pai falava se cumpria. Então ele chamou Esaú para fazer isso. E aí Esaú falou: tá bom, meu pai, vou procurar a caça, vou preparar e trazê-lo para o Senhor. Quando Rebeca escutou Isaac falar isso para Esaú, quando Esaú saiu para o campo para ir procurar a caça, ela chamou Jacó e disse: meu filho, vai lá e pegue 2 cabritos e traga para mim, que eu vou preparar para o teu pai comer e você vai se passar por Esaú. Meus amados irmãos, aí começou toda a farsa para que o filho mais novo tomasse o lugar do mais velho, né? Então, olha o perigo de trocar, nem que seja por brincadeira, por palavras, seu direito de filho de Deus pelas coisas que não agradam o Senhor. Então, ele achou que nada iria acontecer, mas agora, tudo que ele tinha jurado ali, né, junto com seu irmão, iria se cumprir. E enquanto ele estava no campo caçando, seu irmão, junto com a sua mãe, tramaram para tomar o seu direito de primogênito, ou seja, receber a bênção no lugar do irmão. E assim, pegaram, mataram o cabrito, fizeram, prepararam e levaram para o pai como se fosse o filho mais velho. E ali ela tirou os pelos do animal, colocou nos braços de Jacó, no pescoço, que eram as partes mais cabeludas que o irmão tinha, vestiu as roupas do irmão para que ficasse o cheiro do irmão ali, né? Como o pai não podia enxergar, mas ele podia tocar e sentir. Então, para que não fosse descoberto o plano deles, fizeram isso. E deu certo, porque apesar de Isaac desconfiar que não era o seu filho mais velho, ele acabou dando a bênção. Por quê? A voz, na Bíblia diz, a voz não é de Esaú, mas os braços são. E o cheiro da roupa também. Ele beijou o filho para sentir se era mesmo seu filho. Ele apalpou, mas ele sentiu os pelos e confiou que era o filho. Porém, ele teve dúvida. A Bíblia diz que ele falou: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. E ali o seu pai liberou a bênção sobre ele. E quem perdeu foi o filho mais velho, que tinha direito, porque foi trocar o seu direito de filho mais velho, né? Lá atrás, no passado. Então agora ele estava ali perdendo os seus direitos. O pai, por mais de uma vez, desconfiado, perguntou: é você, meu filho? É você mesmo? E ele disse: sim, sou eu. O pai não acreditou de cara, não. Ele começou a duvidar pela voz, porque ele estava cego, mas não estava surdo. Porém, quando ele tocava, que sentiu os pelos, que sentiu o cheiro do seu filho, ele não podia mais contestar. Então, assim, ele liberou a bênção que era para ser de Esaú, ele liberou na vida de Jacó. Meus amados irmãos, e quando Esaú chegou com a caça, preparou e foi levar para o seu pai disse que já tinha liberado a bênção. E que quem foi aquele que veio então, se não foi ele? E aí o pai descobriu tudo, que foi tudo uma armação e que seu filho mais novo tomou o lugar do seu irmão. E aí ele disse: eu já liberei a bênção na vida dele e abençoado ele será. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Isaac, de bênção, não poderia mais voltar atrás. A bênção já tinha sido dada para quem não tinha direito, porém, isso tudo é consequência daquilo que foi feito lá atrás. Então, que nós possamos, amados irmãos, vigiar todos os dias, para nós não fazermos coisas hoje que vai nos colocar em situação difícil lá na frente, que vai nos entristecer lá na frente, que vai nos abater lá na frente. Porque aqui, Esaú, ele chorou, ele gritou, ele se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer. Ele estava completamente abatido na questão do direito de primogênito e na bênção que seu pai iria liberar para a sua vida. E a bênção foi maravilhosa que ele liberou na vida do filho Jacó. E tudo aquilo quanto Isaac disse na vida de Jacó se cumpriu. Jacó foi próspero, ele cresceu muito em condições financeiras, se casou com 2 mulheres, a saber, Raquel e Lia. Tiveram filhos, mais filhos também com outras servas, né? A descendência dele foi grande também. E Jacó foi um homem abençoado, porque recebeu a bênção do seu pai Isaac no lugar de Esaú. Meus irmãos, então quando Esaú percebeu que seu pai não tinha mais nenhuma bênção para lhe dar, ele perguntou: meu pai, mas não sobrou nada? Você não reservou nenhuma bênção para mim? E o seu pai respondeu: não, meu filho, a bênção já foi liberada. Olha só o que ele disse. Olha, irmãos, no versículo 36 diz assim: e disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó?
Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Aí no 37 diz: Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer para você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu e disse: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do seu pescoço o jugo. Assim como foi dito na palavra do Senhor, o mais velho serviria o mais novo, e um seria mais forte do que o outro. Então que nós possamos sempre viver a nossa vida, irmãos, baseado na vontade do Senhor, no querer do Senhor, obedecendo ao Senhor. Mas que nós não venhamos, agir com negligência no chamado de Deus para nossas vidas. Porque muitos de nós temos o chamado, o Senhor nos escolhe, mas nós trocamos a nossa bênção por momentos passageiros. E não vale a pena. E o arrependimento vai chegar. Só sei dizer que houve muita confusão entre eles dois. E Jacó precisou fugir para não ser morto pelo irmão que ficou revoltado. Passou um longo tempo fora de casa, Lá se casou, adquiriu riquezas e depois ele voltou. Mas aí, graças a Deus, eles fizeram as pazes. Jacó se humilhou perante o irmão, pediu perdão. E o irmão já tinha se brandado, não estava mais com aquela ira no coração. E não quis mais dar fim à vida do seu irmão, mas ficou muito feliz em revê-lo, rever sua família, seus filhos. E ali eles se abraçaram, se beijaram e se perdoaram. E foi cumprido tudo quanto o Senhor falou, que o mais velho serviria o mais novo. E a presença do Senhor foi na vida de Jacó o tempo todo, Então assim, amados irmãos, que nós possamos refletir nessa mensagem. Será que vale a pena a gente trocar o chamado do Senhor, a bênção de Deus, por momentos que a gente pode estar passando de alegrias passageiras, desejos passageiros nesse mundo? Não vale a pena. Então que nós possamos sempre fazer tudo conforme o Senhor nos disser. O que eu quero dizer para vocês nessa mensagem que eu passei aqui é que tudo aquilo que Deus falou vai cumprir na minha e na tua vida. Desde que essas crianças estavam no ventre da mãe, que Deus já tinha revelado que seriam dois povos e que viveriam um longe do outro e que eles se separariam, que o maior serviria o menor. E a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Não adianta fugir, não adianta negar, não adianta desistir. O Senhor falou, ele vai cumprir. Ainda que para isso tenha que passar pelo vale, pela prova, mas o Senhor faz você viver aquilo que ele tem para sua vida. Porque Deus, ele não libera nenhuma palavra para nossas vidas em vão, irmãos. Quando Deus libera é porque ele tem mesmo o plano de nos abençoar. Então que nós possamos ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus sempre, para que as promessas do Senhor, elas se cumpram em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando, dando finalização a esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra que o Senhor dispensou aos nossos corações, que nós possamos entender essa palavra, valorizar o teu chamado, valorizar as bênçãos do Senhor em nossa vida, Senhor. Não desprezando assim nosso direito de sermos chamados filhos de Deus. Que possamos ser gratos porque o Senhor entregou a Jesus na cruz para morrer por amor às nossas almas. Que possamos valorizar aquilo que o Senhor nos entregou. Que nós possamos ser, ó Deus, cada vez mais obedientes à tua palavra, para que tudo venha se cumprir em nossas vidas, meu Senhor. E também assim que possa ser na vida dos nossos filhos. Ó Pai amado e querido, Deus santo, justo e fiel, abençoa, Senhor, nossas vidas, nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, nossa saúde. Repreende toda a obra contrária do inimigo contra as nossas vidas, meu Senhor. Repreende, Pai, toda a frieza, toda a fraqueza, todo o desânimo na vida daqueles que te servem. Cai por terra, Senhor. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Desejar estar cada vez mais próximos e perto de ti, Senhor. Para que nós possamos alcançar a salvação de nossas almas. E também, Senhor, que possamos viver os teus projetos que foram traçados
para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que nós não venhamos renegar Tua palavra, que nós não venhamos, Senhor, deixar de lado as coisas do Senhor para fazer conforme nossa própria vontade ou realizar os desejos da nossa carne, mas que nós possamos deixar o Senhor cumprir todas as promessas que o Senhor nos fez, fazendo assim valer aquilo que foi liberado da Tua boca para as nossas vidas, meu Senhor. Que não venhamos trocar o nosso direito por momentos passageiros, por coisas banais desse mundo, coisas que vão passar, Senhor. Sabemos que somente a Tua palavra não passará, mas tudo cumprirá para a glória, louvor e exaltação do Teu nome santo. Fica conosco, nos abençoa não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, e até um próximo vídeo. Deus abençoe.